Olá, bem-vindo ao Pré-ENEM Soma Online. Vamos começar agora uma análise sensacional sobre a redação do Enem 2016. Bem, vamos começar com a proposta em si. Veja como que o Enem direcionou todo o tema, toda a abordagem que é sempre exigida nas edições. Então vamos à proposta em si. Preste atenção. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Ok? Então veja bem, foi a proposta. Qual foi o tema em questão? Apenas intolerância religiosa? Não. Veja como o tema foi solicitado. Caminhos para combater a intolerância religiosa. Em que lugar? No Brasil. Então veja a importância de você entender o encaminhamento que você deveria dar à estrutura previamente já definida da dissertação. Qual que é a estrutura então? Eu tenho que levantar problemas, eu tenho que discutir com uma argumentação segura esses problemas e tenho que intervir. Mas veja, dentro da própria proposta já houve um indício de intervenção. Você tem que discutir quais são os melhores caminhos para as intervenções, ou seja, para combater o que seria a intolerância religiosa no Brasil. Então, as pessoas que não escreverem sobre os caminhos para conter essa intolerância e não focarem no Brasil, elas estariam então tangenciando o tema. Então seria super importante, senão ela seria penalizada na competência número 2, ok? Então vamos ver o que o Enem ofereceu como texto motivador. A partir então desses textos motivadores, nós vamos interpretá-los, vamos entender qual a direção que iríamos dar do nosso tema, da nossa redação. Lembrando que você está proibido de copiar trechos dos textos motivadores e também não pode se ficar totalmente preso às ideias dos textos motivadores. Eles existem apenas para motivar o seu raciocínio, para te dar uma certa direção de abordagem da sua redação. Então você teria que usá-los como texto de apoio apenas, ok? Então vamos ver o que diz para a gente o texto número 1. Acompanhe. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais, etc. Bem, veja a importância do texto número 1. Ele abriu um precedente para que você desenvolva um argumento relacionando qual que seria, então, o papel do Estado no que diz respeito à religiosidade. Então, a laicidade do Estado, aquele em que o Estado não pode intervir na questão que envolve a religiosidade. Então, você deveria acionar o seu repertório sociocultural no que diz respeito à história, sociologia, filosofia, a questão que envolve política, cultura, tudo com direção à religiosidade, ao conceito de religare, de religião, ok? Bem, vamos para o texto número 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas
Ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Ok? Então veja, mais um direcionamento, mais uma ideia para trabalharmos a tese e buscarmos uma argumentação segura. Veja, a fonte: intolerância religiosa é crime de ódio e fere a dignidade. Então abriu o quê? Um espaço para que você escreva sobre preconceito religioso, discriminação, a questão que envolve todo o fanatismo religioso, usando doutrinas, dogmas como preceitos para discriminarem os outros, chegando até a atos de violência, como já foram noticiados pela mídia em geral. Ok? Bem, vamos para o terceiro texto. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Ok? Então veja a fonte, o Código Penal brasileiro. Então, olhe, mais uma abordagem, mais um aspecto argumentativo, mais uma estrutura que você poderia e deveria levar em consideração. A questão de ser crime, a questão da pena, que é a detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou seja, já existe aí uma intervenção que tem uma associação com o poder judiciário, claro, em consonância com o poder legislativo. Então você já começa a pensar nos possíveis agentes que você deveria discutir durante o seu texto para chegarmos à conclusão, ok? Bem, vamos para o próximo texto. Intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. Número de denúncias por religião, veja, de 2011 a 2014. Afro-brasileiras, então, 75, evangélica 58, espírita 27, católica 22, ateus 8, judaica 6, islâmica 5 e as outras 15. Bem, denúncia a cada 3 dias. Uma denúncia, aliás, a cada 3 dias. 213 denúncias com religião não informada. 20% dos episódios relatados em 2013 envolveram violência física. 12% dos episódios relatados até julho de 2014 envolveram violência física. A fonte, então, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ok? Então veja, a possibilidade de você articular a tese de uma forma bem segura, envolvendo então o preconceito que existe. E é intolerável esse preconceito, principalmente no Brasil, que é um país multirracial. Então, um país que tem que valorizar a diversidade, não apenas diversidade cultural, mas também a diversidade religiosa, envolvendo principalmente o quê? As religiões afro-brasileiras. Então, veja o gancho que o Enem possibilitou para que você trabalhe uma interpretação desses dados que foram colocados. Veja, 20% envolvendo violência, 2013 diminuiu um pouco, veja, mas não o suficiente, é claro. O ideal seria 0, já que o tema seria combater essa intolerância religiosa. Então, de 20% para 12% em 2014, veja, com uma ação que seria o quê? Uma ação conjunta do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, ok? Com o quê? Com fiscalizações, com atuação na prática da própria lei. Bem, envolvendo então todos esses argumentos, o que é que seria o ideal para você trabalhar? Entrar com um agente, como a escola, que é um agente importantíssimo, que poderia intervir numa educação mais segura, envolvendo respeito ao próximo, respeitando o próximo, com certeza respeitando o dogma que ele escolheu para seguir,
Então, não uma questão doutrinal, e sim uma questão de respeito a todas as doutrinas que existem, ou seja, defesa em relação ao sincretismo religioso, principalmente no país como o Brasil, que é um país multirracial, um país com vários dogmas, como foram descritas ali várias religiões. Então, respeito a esse segmento todo, ele tem que acontecer. Aí você também poderia envolver, já que você tem que discutir os caminhos para combater essa intolerância, a distribuição de cartilhas educativas dentro do processo educacional, campanhas midiáticas que poderiam trabalhar denúncias, incentivos a denúncias, quando ocorrer o fato, né, de haver uma intolerância religiosa perceptível ou não. Então, a denúncia também estimula a denúncia, campanhas educativas. Então, todas essas intervenções deveriam ser discutidas e colocadas para que você alcance uma nota interessante, uma nota satisfatória, principalmente na competência número 5, que é aquela que avalia as intervenções, ok? Bem, espero que você tenha feito uma excelente redação, você tenha desenvolvido o tema dentro dessa estrutura prevista para o Enem, é a estrutura da tese, da discussão com os argumentos precisos, que você tenha acionado esse repertório, não perdendo a oportunidade, o repertório de relações filosóficas, sociais, questões culturais, questões que envolvam tudo que você estudou em história, sociologia. Então, veja a importância de você acionar esse repertório, conseguindo arquitetar seu texto numa estrutura cadenciada, com uma sequência lógica de raciocínio, chegando a uma conclusão. Com certeza você vai atingir a nota 1000, que eu acho que é o desejo seu, né, e de todos que estão tentando, via Enem, uma vaga numa universidade pública, ok? Bem, um forte abraço, sucesso para você.